Olá, meus colegas, bem-vindos a esta 19ª aula, 19º vídeo sobre atos de ofício. Gostaria de iniciar pedindo a Deus que abençoe esse nosso trabalho, um trabalho de coração, simples, mas feito para você que busca, que pleiteia o cargo público. Para mim é uma alegria muito grande colaborar com você. Durante esses vídeos nós estamos estudando atos de ofício. É um conteúdo que é cobrado em muitos cargos públicos. Na verdade, quase todos os concursos públicos da área jurídica cobram atos de ofício. Nós estamos, desde a primeira aula, recomendando vocês que revejam várias vezes esses vídeos. E você, especialmente, que está me assistindo nesse momento, veja e reveja esse vídeo quantas vezes for preciso. Se ele contribui realmente para os seus estudos. Nós vamos esgotar toda a matéria, todo o conteúdo, todo o conteúdo. Não vai ficar faltando nenhum dos tópicos, nenhum dos conteúdos cobrado no edital do TJMG. Eu tenho recebido assim, muitos e-mails, gostaria de agradecer a vocês, caros alunos, que estão me enviando e-mail, que estão me deixando mensagem no Facebook, que estão acessando a minha página todo dia, que é www.hernandasdvogado.blogspot.com.br. Continue, compartilhe, encaminhe o vídeo pelo e-mail, pelo número de e-mails que vocês têm, indique essas aulas. Este é um projeto para ajudar você, para ajudar aquele que não pode sair de casa para fazer um cursinho particular, aquele que não tem recurso para estar arcando. A gente sabe, fica caro o estudo para o concurso público. E é feito com todo carinho a gravação desses vídeos. Eu tenho certeza que vai colaborar muito com você. Seja disciplinado, confie em você, confie mesmo. Diga para você mesmo, eu tenho um potencial, eu sou capaz, eu sou disciplinado e eu alcançarei esse meu objetivo. Eu acredito em você. Quero ver você lá ocupando esse cargo tão sonhado, tão pleiteado para você. E depois, na hora da festa, você também comunique. Faça, olha, professor, estou festejando hoje a minha vitória. Que bom. Vou ficar muito satisfeito se eu puder comemorar junto com você, mesmo à distância, essa alegria de ver você conquistando um tão sonhado cargo, um objetivo em sua vida. Confie em você, que Deus há de abençoar e confirmar esse seu sucesso, essa sua vitória. Muito bem. Hoje nós vamos continuar dando destaque aos dispositivos que nós estamos vendo com o artigo 458. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo leitura somente dos dispositivos que realmente fazem parte do conteúdo do concurso para o TJMG. Aí os alunos perguntam, professor, mas esses vídeos não dá para outros concursos? Dá sim, é porque eu estou esgotando o edital do TJMG. Depois nós estaremos gravando outros conteúdos de acordo com a solicitação de vocês. Ok? Vamos lá. Da sentença e da coisa julgada. Outra coisa, todos os vídeos são interligados. Você tem que assistir todos para você compreender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos estudando. E outra coisa, todos os vídeos que eu estou gravando agora, eu estou fazendo o resumo, revindo toda a matéria, pontos das matérias que nós estudamos. Artigo 458. São requisitos essenciais da sentença. São requisitos essenciais da sentença. O relatório, os fundamentos, o dispositivo. Vamos lá. O relatório que conterá os nomes das partes. Os nomes das partes. Autor e réu. A suma do pedido e da resposta do réu.
bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. O artigo 459 diz o seguinte: o juiz proferirá a sentença acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá de forma concisa. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado, é proibido ao juiz proferir sentença ilíquida. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, é proibido ao juiz proferir sentença a favor de autor de natureza diversa da pedida, de natureza diverso do que foi pedido na petição inicial, bem como condenar o réu em quantia superior ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado na petição inicial. O autor pede 1.000, o juiz concede 1.500. É proibido esta concessão. Parágrafo 1. A sentença deve ser certa, ainda quando decida a relação jurídica condicional. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, diz o artigo 461, o juiz concederá tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A obrigação somente se converterá em perdas e danos. A obrigação somente se transformará em perdas e danos se o autor o requerer, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Vamos lá. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer, ou se impossível a tutela. O autor o requereu, ou se impossível a tutela específica ou obtenção do resultado prático correspondente. É impossível a tutela? Então, poderá se converter em perdas e danos. A indenização por perdas e danos,
dar-se-á sem prejuízo, dar-se-á sem prejuízo da multa. Quer dizer que pode o réu ser condenado em perdas e danos e também multa. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. Vamos de novo? Vamos entender? Sendo relevante o fundamento da demanda, o fundamento pedido, e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, do pedido final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que seja uma decisão fundamentada. Parágrafo 4. O juiz poderá, na hipótese desse parágrafo que falamos, da modificação e da revogação, impor multa diária ao réu. Independentemente de pedido do autor. Quer dizer, o juiz não pode condenar ao réu mais do que foi pedido pelo autor. Mas o juiz pode impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. Para efetivação da tutela específica, obtenção do resultado prático e equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como imposição de multas por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário, com requisição de força policial. Parágrafo 6º do 461. O juiz poderá, de ofício, não necessita de requerimento das partes, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que tornou insuficiente ou excessiva. 461-A. Na ação que tenha por obrigação a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o valor para o cumprimento da obrigação. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha. Se couber a escolha ao autor, ele individualizará a coisa na petição inicial. Se lhe couber a escolha. Cabendo ao devedor a escolha,
o devedor entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz a coisa que lhe prover. Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido pelo juiz, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou imição na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Artigo 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitui modificativo, modifica ou extintivo, extingue do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a sentença. Outra coisa importante nos fala o 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para lhe corrigir de ofício ou a requerimento da parte, para lhe corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar erros de cálculo por meio de embargos de declaração. Artigo 466. A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação consistente em dinheiro ou em coisa valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária. Embora a condenação seja genérica, pendente arresto de bens do devedor, ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença. Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Artigo 466-B. Vamos lá. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato, se aquele que se prometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, pelo contrato, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência de propriedade de coisa determinada ou de outro direito, a ação não será acolhida se a parte que intentou não cumprir a sua prestação. A parte que vai intentar a ação tem que cumprir a sua parte. Entregar um carro, tem que entregar o carro para ir intentar a ação. Nem a oferecer nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigido.
da coisa julgada, diz o 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável. Imutável, não pode ser mudado. Imutável e indiscutível a sentença, mas não sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Então, considera-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Diz o 468. A sentença que julgar total ou parcialmente a lide, total ou parcialmente a lide, tem força de lei. Tem força de lei nos limites da lide, nos limites do julgamento e das questões decididas. Ainda, 469. Não fazem coisa julgada. Não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Não fazem coisa julgada. Os motivos. Os motivos. 2. A verdade dos fatos estabelecida no fundamento da sentença. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. A apreciação da questão prejudicial decidida incidentemente no processo. Artigo 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial se a parte o requerer, o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. Artigo 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à lide, salvo exceção, se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Artigo 472. A sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Não pode prejudicar ou beneficiar terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos interessados, a sentença fosse conjugada em relação a terceiros. Todos foram citados. 473. É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 474. Passada e julgada a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia, por assim
ao acolhimento com a rejeição do pedido. Não compreendi. Vamos lá. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como a rejeição do pedido. 475. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, proferida contra a União, contra o Estado, Distrito Federal, município e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Essas têm que ser confirmadas pelo tribunal. Que julgar procedentes, no todo em parte, os embargos à execução da dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação. Não fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los, buscá-los. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação ou direito controvertido for de valor certo, não excedente a 60 salários mínimos. Aí não precisa de duplo grau de jurisdição. Também não se aplica este dispositivo quando a sentença estiver fundada na jurisprudência do plenário do Superior Tribunal Federal, STF, ou em súmula desse tribunal, ou Tribunal Superior competente. A leitura que nós fizemos, né, uma leitura de muita importância para esse nosso estudo. Agora, como eu falei com vocês, nós vamos fazer algumas pontuações que nós já estudamos anteriormente e até dispositivo que nós estamos lendo. Estão lembrados que eu falei com vocês sobre extravio de processo? É importante que vocês saibam, caros colegas, que havendo desaparecimento ou extravio do processo, o servidor que primeiro tomar conhecimento do fato comunicará à sua chefia o ocorrido. Ainda, caros colegas, a autoridade administrativa que tiver ciência do fato promoverá a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo. Independentemente das ações adotadas, o servidor responsável pela reconstituição do processo deve observar os seguintes procedimentos. Ordenar a documentação que caracterize a busca de localização do processo dentro de uma capa, juntamente com o documento pelo qual foi dado conhecimento à chefia do desaparecimento ou extravio do processo. Fazer representação ao chefe da unidade, a quem estiver jurisdicionado, a quem compete autorizar a restituição da coisa. Restituir o processo. Agora, a restauração dos autos. A restauração dos autos, de acordo com o Código de Processo Civil, verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer das partes promover a sua restauração. A parte contrária é citada para contestar o pedido. Concordando, lavrar-se-á auto que, homologado pelo juiz, supre o processo desaparecido. Revel, presume-se verdadeiros fatos alegados pelo requerente. Se for o caso, reinquirem-se as testemunhas novamente e renova-se a perícia. Ok? Agora, responde pelas custas de restauração e honorários de advogado quem houver dado a causa do desaparecimento dos autos. Aí vem a tradicional perguntinha. Pode o juiz agir de ofício? A legitimidade ativa e passiva é exclusiva das partes?
pode ser condenado nas custas e em horários do juiz, o escrivão, o advogado, que haja dado a causa ao desaparecimento, ainda que não seja parte? Caros colegas, o que nós temos que saber? Que, para respondermos, devemos entender que no processo existem muitas pessoas envolvidas. Muitas. As partes, o juiz, os servidores. Evidentemente, é importante que o juiz, ao julgar restaurados os autos, ao julgar restaurados os autos, não estará o juiz a declarar que foram reconstruídos tais como se achavam no estado em que eles apareceram. Documentos terão sido irremediavelmente perdidos, lógico, sem possibilidade de reconstrução. Lógico que a nova perícia terá encontrado uma situação de fato diferente daquela que foi feita na primeira. Poderá haver controvérsia que o juiz haja de dirimir. Uma das partes afirmando, por exemplo, que a cópia da petição inicial ou da contestação apresentada pela outra não corresponde à original. Ao julgar a restauração, o juiz profere uma declaração de fato. Afirma que os autos de restauração correspondem, na medida do possível, aos autos desaparecidos, dirimindo eventual controvérsia sobre o conteúdo de documentos ou declarações duvidosamente reconstruídos. Neste caso, a lei concede a restauração dos autos como ação de uma das partes contra a outra, com condenação nas custas e honorários daquela que haja dado causa ao desaparecimento. Então, neste caso, caros colegas, podemos dizer que é uma ação declaratória, de fato, necessária, porque indispensável sentença para que a restauração produza os efeitos próprios, permitindo o prosseguimento do processo. Constitui, então, exercer direito público subjetivo, mais do que em outras ações, porque o pedido somente pode ser atendido pelo juiz. O réu, embora deva colaborar, exibindo as cópias, contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder, não tem obrigação alguma em face do autor. Trata-se de pura ação, porque através dela você terá a restauração dos autos. Muito bem. Caros colegas, depois de nós analisarmos, pontuarmos aqui que nós já falamos, gostaria de lembrar vocês que, para que você entenda atos de ofício, você deverá rever os vídeos várias vezes. Se você teve dúvida na primeira, reveja, pare o vídeo e com certeza você compreenderá e terá o sucesso tão almejado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em especial você que nesse momento me assiste acompanhando aí os estudos para concurso público TJMG. Muito obrigado.